mentiroso, porque isso o povo perde. Se fosse um trabalhador comum, com certeza já estaria nas grades. Mas esse governador, aí, protegido pela imunidade, ele se mantém impune e por isso não está nas grades que deveria ser o lugar dele. Manuel de Andrade não vai deixar isso por menos. Eu vou correr, eu vou atrás, eu vou Deputado, seu tempo está encerrado. Denunciar, senhora presidente, e desafio que o PT libere o governador para ser processado por calúnia, porque o tribunal assim quer, e eu tenho certeza que a população de Brasília também deseja esse homem fora do governo. E digo mais, em agradecimento aos nobres líderes do PMDB, meu companheiro Daniel Filipelli, o nobre... Seu tempo está encerrado, parlamentar, por 2 vezes. Zero. Eu solicito as notas taquigráficas que grifem os termos jocosos pronunciados pelo deputado, porque daqui para frente eu não vou pedir exclusão. Eu vou pedir para a Comissão de Ética fazer a avaliação do pronunciamento de cada parlamentar. Até o momento, o método dos presidentes anteriores era excluir da intervenção do parlamentar os pronunciamentos indecorosos, aqueles que eram indevidos à postura parlamentar. Eu desejo agora que as notas taquigráficas grifem para que a Comissão de Ética comece a funcionar nesta casa. Solicito, portanto, que os pronunciamentos feitos até este momento tenham grifadas todas as palavras de baixo calão pronunciadas pelos deputados, tanto o deputado Manuel de Andrade quanto os demais, se assim nós tivemos. Do deputado Manuel de Andrade, registro pelo menos 2. Solicito as notas taquigráficas aos companheiros da taquigrafia que assim procedam. Presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Jorge Cauí, pela ordem. Eu não me inscrevi hoje, mas não queria deixar de me manifestar a alegria de vê-la na presidência dessa casa. É uma satisfação muito grande, porque a gente tem acompanhado durante 6 anos de companheirismo nessa casa, apesar das divergências políticas, mas eu tenho grande admiração pela Vossa Excelência. E uma coisa importante, muita gente pergunta por que o homem fica careca e a mulher não? O homem pensa com a cabeça, a mulher pensa com o coração. E a Vossa Excelência, dirigindo essa casa, vai dirigir essa casa com o coração. Eu tenho certeza que fará uma grande administração e quero pedir a Deus para iluminá-la, para que te dê muita força, muita coragem e inspiração para todas as decisões dessa casa. Eu tenho certeza que essa casa vai caminhar em passos largos para que toda a comunidade de Brasília saiba que os deputados aqui trabalham e que essa casa hoje tem uma presidente, uma mulher que vai manifestar-se e dirigir com o coração. Muito obrigado. Eu agradeço, deputado Jorge Cauí, e gostaria sempre que Vossa Excelência conversasse comigo, até para passar a sabedoria que Vossa Excelência acumula nos anos que já convive entre nós. Muito obrigada. Quero agora, para finalizar o comunicado de parlamentares, conceder o pedido formulado pelo deputado Tadeu Filipelli e deputado Magela, de 1 minuto para cada um de direito de resposta. Eu ofereci. Tadeu, já te chamei. Deputado Tadeu Filipelli, com direito à palavra. Senhora presidente, em respeito ao próprio deputado Geraldo Magela, ele havia solicitado o direito de resposta antes. Portanto, eu abro mão neste momento e dou a vez ao deputado Geraldo Magela para posterior uso. Falo sim, depois de Vossa Excelência, deputado. Com a palavra, deputado Geraldo Magela, concordando, concedendo a solicitação do deputado Tadeu Filipelli. Senhora presidenta, eu tenho que responder ao meu grande amigo Daniel Marques, por quem eu nutro especial admiração,
pelo seu trabalho, pela sua coerência, mas eu não posso deixar de vir aqui para dizer o seguinte: eu tenho um punhado de carapuças para distribuir. Agora, eu não tenho nenhum endereço para carapuça nenhuma. Se ele quiser vestir alguma, fique à vontade. Mas tem mais. Eu quero dizer que é muito engraçado o deputado do PMDB vir aqui falar de atraso de 13º. Ele devia primeiro olhar para dentro da sua casa, a casa do PMDB, porque será que ele sabe quantos meses de salário e quanto tempo está atrasado o salário, quanto tempo está atrasado o 13º dos servidores do Rio Grande do Sul, governado pelo governador Antônio Brito, do PMDB? Ou quanto tempo o senhor Wilson Martins, governador do PMDB também, pagou ou não pagou o 13º? Como é que o governador do Piauí, o senhor Francisco Mão Santa, está atrasado em termos de folha de pagamento? Agora é muito engraçado. Fecha os olhos para o atraso dos governos do PMDB em outros estados e vem criticar aqui. Deputado, procure saber o que o seu partido está fazendo nos outros estados. Agora faço aqui um desafio, deputado, que Vossa Excelência me Deputado, apresente está aqui encerrado. qualquer obra que tenha sido e não feito licitação ilegalmente no Distrito Federal. Está feito o desafio, que traga os documentos. Com a palavra. Para direito de resposta, considerei 1 minuto e meio na medida que o deputado Geraldo Magela extrapolou em 30 segundos o seu tempo. Senhora presidente, pela ordem. Senhora presidente, senhores deputados, eu achei extremamente interessante o tipo de nota impressa divulgada pelo PT, que começa com a seguinte frase: a bancada distrital do PT, reunida nesta quarta-feira, condenou veementemente o comportamento de 2 parlamentares do PMDB. É interessante ver uma bancada, ou pessoas, ou mesmo órgãos, que seja de imprensa, qualquer que seja, condenar 2 parlamentares. Ora, por que a mesma coerência, a mesma cobrança, a mesma condenação, não foi feita no momento em que o governador Cristóvão no cargo de governador. Onde que uma determinada liturgia é exigida dentro do Palácio do Buriti, no pleno exercício do seu cargo, cercado por todos os elementos que compõem o seu governo, de forma leviana, acusa o deputado Manuel de Andrade de envolvimento com drogas, trazendo graves prejuízos a esse deputado na sua vida política, trazendo constrangimento familiar a este deputado e um grande sofrimento para toda a sua família. Por que nesse momento não houve a coerência do PT na cobrança do gesto do seu governador? Por que não houve, neste momento, uma lembrança da parte do governador Cristóvão da sua famosa democracia respeitada e respeitável? Por que este comportamento do governador Cristóvão? Porque mesmo após a conclusão da CPI, Conclua, senhor deputado. onde a vida do deputado Manuel de Andrade foi devassada, ficou à disposição de todo o público de Brasília, com resultado
que o absolveu completamente de qualquer tipo de envolvimento. Não houve um só gesto deste governador de se retratar perante esse deputado que ele atingiu em sua dignidade. Por que o governador, insistindo nesse mesmo comportamento, há menos de 2 semanas atrás, novamente cercado por diversos elementos de sua equipe? Deputado, seu tempo está encerrado. Termino em um minuto, deputado. Mas volta novamente a fazer insinuações. Aí sim, deputada, jocosas, com relação ao deputado Luiz Estevão, inclusive dando-lhe determinados apelidos. Por que, nesse momento, não se insurge o Partido dos Trabalhadores em cobrar comportamento compatível com o exigido pelo cargo de governador ao senhor Cristóvão Buarque? Por que nesse momento o PT se cala? Por que nesse momento os deputados do PT se ausentam do plenário ou abaixam a cabeça? É esta a coerência que eu cobro. Seu tempo está encerrado, senhor parlamentar. Não havendo mais nenhum orador inscrito, nenhum direito de resposta, nós vamos passar à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa. Com a palavra o deputado José Edmar, primeiro secretário desta casa. Haja paciência. Projeto de lei da deputada Lúcia Carvalho, que dispõe sobre a ampliação do sistema de vias públicas do Guará 1 e da outras providências. Projeto de lei da deputada Lúcia Carvalho, que dispõe sobre o uso de bonés por parte dos alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de resolução da mesa diretora que cria cargos efetivos na estrutura administrativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Proposta de emenda à lei orgânica que revoga o inciso 5º e altera o parágrafo 3º do artigo 57 e acrescenta parágrafo único ao artigo 111 da lei orgânica do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo número 100. Ainda de 97, fica os valores da remuneração do governador, vice-governador, secretário de governo e administradores regionais. Projeto de resolução que reforma o regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Requerimento da mesa diretora, requer a criação de comissão especial com vistas à modificação à reforma do regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mensagem do senhor governador Cristóvão Buarque. Senhora presidente, apraz-me indicar, consoante o artigo 10, parágrafo 4º do regimento interno dessa Câmara Legislativa, o deputado Geraldo Magela, PT-DF, como líder do governo nessa colenda casa. Mensagem do senhor governador Cristóvão Buarque. Tenho elevada a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 74, combinado com o artigo 100, inciso 8º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e conforme dispõe o artigo 178, parágrafo 2º do regimento interno dessa casa, sancionei o projeto de lei número 2476/96, que dispõe sobre a concessão dos imóveis que especifica e dá outras providências, e que se converteu na lei número 1289, de 10 de dezembro de 96, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, número 240, de 11 de dezembro de 1996. Mensagem do senhor governador Cristóvão Buarque. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 74, combinado com o artigo 100, inciso 8º da Lei Orgânica do Distrito Federal, e conforme dispõe o artigo 178, do parágrafo 2º do regimento interno dessa casa, sancionei o projeto de lei 2521/96, que aprova a planta de urbanismo e memorial descritivo dos lotes integrantes do Polo 3 do projeto Orla, institui as normas de edificação, uso e gabarito, e que se converteu na lei número 1290, de 10 de dezembro de 96, publicada no Diário Oficial, sob o número 240, de 11 de dezembro de 1996. Mensagem do senhor governador. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 2510, de 96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar à Lei Orgânica do Distrito Federal para o exercício de 96, no valor de R$ 13.310.000,
e que se converteu na Lei 1.296, de 11 de dezembro de 96, publicado em Diário Oficial de 24, publicado em Diário Oficial número 241, de 12 de dezembro de 1996. Mensagem do senhor governador Cristóvão Buarque. Tenho a honra de submeter à deliberação dessa Casa Legislativa o anexo do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a aderir ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, Simples, e da outras providências. Mensagem do senhor governador. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei projeto de lei número 647/95, que proíbe a venda de cigarros e qualquer outro produto derivado de tabaco a menores de 18 anos e da outras providências, e que se converteu na lei número 1297, de 13 de dezembro de 1996, publicado no Diário Oficial, sob o número 243, de 16 de dezembro de 1996. Mensagem do senhor governador. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 1226/93, que dispõe sobre a preservação da fauna e da flora nativa do Distrito Federal e das espécies animais e vegetais socioeconomicamente importantes adaptadas às condições ecológicas, e que se converteu na Lei 1298, de 23 de dezembro de 1996, publicado no Diário Oficial número 249, de 24 de dezembro de 1996. Mensagem do senhor governador Cristóvão Buarque. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 296/95, que cria o Parque Ecológico e Vivencial Cachoeira do Pipiripau e da outras providências, e que se converteu na lei número 1299, de 16 de dezembro de 1996, publicado no Diário Oficial número 244, de 17 de dezembro de 1996. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei projeto de lei número 250/95, que cria o Parque Ecológico Vivencial de Candangolândia, e que se converteu na lei de 1316, de dezembro de 1996, publicado no Diário Oficial número 244, de 17 de dezembro de 1996. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei projeto de lei número 280/95, que cria o Cinturão Verde Comunitário da Região Administrativa de Samambaia e da outras providências, e que se converteu na lei número 1301, de 16 de dezembro de 1996, publicado no Diário Oficial número 244, de 17 de dezembro de 1996. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei projeto de lei número 473, de 95, que estabelece a Semana de Prevenção da AIDS na rede pública de ensino do 2º grau do Distrito Federal, e que se converteu na lei número 1302, de 16 de dezembro de 96, publicado no Diário Oficial número 244, de 17 de dezembro de 1996. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei projeto de lei número 2458/96, que cria o abono de ponto anual para os servidores públicos do Distrito Federal, e que se converteu na lei número 1303, de 16 de dezembro de 1996, publicada no Diário Oficial número 244, de 17 de dezembro de 1996. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei projeto de lei número 2265, de 96, que altera a denominação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária e da outras providências, e que se converteu na lei número 1304, de 16 de dezembro de 1996, publicado no Diário Oficial, sob o número 244, de 17 de dezembro de 96. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei projeto de lei número 2523, de 96, que autoriza o Poder Executivo a realizar operações de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e se converteu na lei número 1305, de 16 de dezembro de 1996, publicado no Diário Oficial número 244, de 17 de dezembro de 1996. Mensagem. Tenho a honra de comunicar mensagem do senhor governador Cristóvão Buarque. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência e aos demais membros da augusta Casa Legislativa que decidi impor veto total ao projeto de lei número 667/95, que autoriza o Poder Executivo a celebrar ou revigorar convênio com os estados da Federação no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, com o objetivo de conceder isenção
do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, incidentes sobre os produtos que menciona. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa augusta Casa Legislativa que decidi impor veto total ao projeto de lei número 713/95, que dispõe sobre os critérios para a distribuição de lotes e programas habitacionais para a população de baixa renda do Distrito Federal. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência e seus ilustres pares para comunicar que apus veto total ao projeto de lei número 236/96, que dispõe sobre a destinação e ocupação das áreas ribeirinhas do Córrego Samambaia, região administrativa 12, Samambaia. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de dirigir a Vossa Excelência e demais membros dessa Casa Legislativa para comunicar que apus veto total ao projeto de lei número 1315/94, que destina áreas ocupadas pela Proflora, Sociedade Anônima Florestal, a projeto de colonização rural com base em propriedades familiares e da outras providências. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência e demais membros dessa Casa Legislativa que decidi impor veto total ao projeto de lei número 565, que dispõe sobre a etapa de alimentação da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de dirigir a Vossa Excelência e seus ilustres pares para comunicar que apus veto total ao projeto de lei número 708/95, que cria o setor de Mansão Norte da região administrativa 2, Gama. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência e demais membros dessa Casa Legislativa para comunicar que apus veto total ao projeto de lei número 581/90, que dispõe sobre a instalação de feira livre na QIET 42/44 do Guará 2. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei projeto de lei 2333/96, que autoriza o Poder Legislativo a abrir créditos adicional à lei orçamentária do Distrito Federal para o exercício 96, no valor de R$ 8.434.921, e que se converteu na lei número 1306, de 17 de dezembro de 96, publicado no Diário Oficial número 245, de 18 de dezembro de 1996. Mensagem da senhora governadora em exercício. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 2512/96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar à lei orçamentária do Distrito Federal para o exercício 96, no valor de R$ 3.010.400, e que se converteu na lei número 1307, de 17 de dezembro de 1996, publicado no Diário Oficial sob o número 245, de 18 de dezembro de 1996. Mensagem da senhora governadora em exercício. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 2511, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 21.265.718, e se converteu na lei número 1308, de 17 de dezembro de 1996, publicado no Diário Oficial sob o número 245, de 18 de dezembro de 1996. Mensagem da senhora governadora em exercício. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 2547 de 96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 17.200.000, e que se converteu na lei número 1309, de 17 de dezembro de 1996, publicado no Diário Oficial número 245, de 18 de dezembro de 1996. Mensagem da senhora governadora em exercício. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 2330 de 96,
que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar à Lei Orçamentária do Distrito Federal para o exercício 96 no valor de R$ 9.057.000 e que se converteu na Lei número 1.310, de 17 de dezembro de 1996, publicado em Diário Oficial número 245, de 18 de dezembro de 96. Mensagem da senhora governadora em exercício. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei projeto de lei número 2.522, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional à Lei Orçamentária do Distrito Federal para o exercício 1996 no valor de R$ 3.217.377 e que se converteu na Lei número 1.311, de 17 de dezembro de 1996, publicado no Diário Oficial número 245, de 18 de dezembro de 1996. Mensagem da senhora governadora em exercício. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 2.319/96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional à Lei Orçamentária do Distrito Federal para o exercício 96, no valor de R$ 6.810.143, que se converteu na Lei número 1.312, de 17 de dezembro de 96, publicado em Diário Oficial número 245, de 18 de dezembro de 96. Mensagem da senhora governadora em exercício. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei projeto de lei número 2.526/96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar à Lei Orçamentária do Distrito Federal para o exercício 96 no valor de R$ 5.300.000 e que se converteu na Lei de 1.313, de 17 de dezembro de 96, publicado em Diário Oficial 245, de 18 de dezembro de 96. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 242.411/96, que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal, PADES-DF, e da outras providências, que se converteu na Lei número 1.314, de 19 de dezembro de 96, publicado em Diário Oficial sob o número 247, de 20 de dezembro de 96. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 2.539/96, que dispõe sobre a concessão de isenção de imposto sobre transmissão intervivo de bens imóveis e de direitos a eles relativos, ITBI, para os imóveis incluído o Programa de Apoio e Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal, PADES-DF, e que se converteu na Lei número 1.315, de 19 de dezembro de 1996, publicado no Diário Oficial, sob o número 247, de 20 de dezembro de 96. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei complementar número 27/96, que dispõe sobre a concessão de isenção com prazo de duração determinado do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, incidente sobre imóveis concedidos ou alienados no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal, PADES-DF, e que se converteu na Lei Complementar número 14, de 19 de dezembro de 1996, publicado em Diário Oficial número 247, de 20 de dezembro de 96. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de dirigir a Vossa Excelência e demais membros dessa Câmara, dessa Casa, para comunicar que após veto total projeto de lei número 2184/96, que dispõe sobre a alteração da destinação e das normas de edificação, uso e gabarito do setor leste industrial do Gama e da outras providências. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de dirigir a Vossa Excelência e seus ilustres pares para comunicar que após veto total ao projeto de lei número 588/95, que autoriza a desafetação das áreas em torno do lote B, EQNM 34/36 e do lote A da EQNM 38/40 da região de Taguatinga, RA 3 e da outras providências. Não, mas daqui já está grande. Aqui já está um pacotão. Aqui já está. Rainha, faz uma encrenca aí para me interromper aqui um pouquinho. Faz uma encrenca. Mensagem do senhor governador.
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência e demais membros dessa augusta Casa Legislativa que decidi impor veto total ao projeto de lei número 488, que dispõe sobre o prazo de pagamento de imposto sobre propriedade de veículos automotores e IPVA relativo a veículos novos. Mensagem do senhor governador. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionou o projeto de lei número 2508/96, que fixa prazo para o requerimento de remissão de débitos, que se refere à lei número 441, de 28 de abril de 93, e que se converteu na lei número 1316, de 23 de dezembro de 1996, publicada no Diário Oficial de número 249, de 24 de dezembro de 1996. Mensagem do senhor governador. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionou o projeto de lei número 2465 de 96, que institui no âmbito da administração direta e indireta autárquica e fundacional do Distrito Federal o incentivo ao servidor alfabetizado do voluntário ISAF e da outras providências, que se converteu na lei número 1317, de 23 de dezembro de 1996, publicado no Diário Oficial número 249, de 24 de dezembro de 1996. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 406/95, que cria o Parque Recreativo Sucupira na região administrativa de Planaltina, RA6, e que se converteu na lei número 1318, de 23 de dezembro de 1996, publicada no Diário Oficial, sob o número 249, de 24 de dezembro de 1996. Mensagem do senhor governador. Em atenção à mensagem número 508/96 do Gabinete da Presidência de 13 de dezembro de 1996, comunica a Vossa Excelência que a retificação do erro constatado no texto do artigo 30 da Lei número 1254/96 foi publicado no Diário Oficial número 249, de 24 de dezembro de 1996. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 2541/96, que aprova a pauta de valores venais dos veículos automotores do Distrito Federal para efeito do lançamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA no exercício de 1997. Altera a lei número 7.431, de 17 de dezembro de 1985 e da outras providências, e que se converteu na lei número 1351, de 27 de dezembro de 1996, publicada no Diário Oficial número 552, de 30 de dezembro de 1996. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei projeto de lei número 2524 de 96, que aprova a pauta dos valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do imposto sobre propriedade preditorial e territorial urbana, IPTU, no exercício de 1997 da outra providência, e que se converteu na lei número 1352, de 27 de dezembro de 1996, publicada no Diário Oficial número 252, de 30 de dezembro de 1996. Mensagem do senhor governador. Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, seus ilustres, para comunicar que após veto total ao projeto de lei número 2193/96, que cria áreas destinadas a depósito de materiais de construções no cemitério do Distrito Federal. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência e os demais membros augustos dessa casa que decidi impor veto total ao artigo 5º do projeto de lei complementar. Retificando, mensagem do senhor governador. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência e demais membros dessa augusta Casa Legislativa que decidi impor veto parcial ao artigo 5º do projeto de lei complementar número 29/96, que dá nova redação, inciso 4º, artigo 19, decreto-lei número 82, de 26 de dezembro de 1966. Acrescenta-lhe parágrafo e dá outras providências. Mensagem do senhor governador.
Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei projeto de lei número 2551/96, que altera o quantitativo de cargos efetivos da carreira do Magistério Público do quadro pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal e que se converteu na lei número 1353, de 30 de dezembro de 1996, publicado em Diário Oficial, número 253, de 31 de dezembro de 96. Mensagem do senhor governador. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 2548/96, que altera a lei número 329, de 8 de outubro de 1992, que institui e altera percentuais de carreiras que menciona a lei número 356, de 20 de novembro de 92, que institui o regime de tempo integral e dedicação exclusiva do Magistério Público, TIDEM, para os integrantes da carreira Magistério Público do Distrito Federal, e a lei número 940, de 17 de outubro de 1995, que dispõe sobre a criação de gratificação de desempenho aos integrantes da carreira do Magistério Público do Distrito Federal e que se converteu na lei número 1354, de 30 de dezembro de 1996, publicado no Diário Oficial número 253, de 31 de dezembro de 1996. Mensagem do senhor governador Cristóvão Buarque. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei projeto de lei número 2168 de 96, que estima a receita e fixa de despesa do Distrito Federal para o exercício de 1997 e que se converteu na lei número 1373, de 30 de dezembro de 1996, publicada no Diário Oficial sob o número 253A, de 31 de dezembro de 1996. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado César Lacerda. Senhora presidente, quero comunicar a essa casa, com pesar, o falecimento do jornalista Paulo Francis e também comunicar a casa, aos senhores deputados, com muita alegria, a vitória do grande senador Antônio Carlos Magalhães, que hoje é presidente do Congresso Nacional, com a esmagadora votação de 52 votos a 27. E assume a presidência da Câmara Federal o deputado Temer, também eleito. E quero mostrar o meu descontentamento na leitura do deputado Zé Edmar, esse grande deputado que leu as mensagens de veto do governador, que veta o progresso do Gama no projeto de alteração de gabarito do setor leste, assim como de mansão do setor do Gama. Solicito ao deputado Benício Tavares que nos auxilie nos trabalhos desta sessão. Senhora presidente, pela ordem. Só um minuto. Solicito ao deputado Daniel Marques que nos ajude nesta sessão. Solicito ao deputado César Lacerda que nos auxilie pela ausência dos demais membros da mesa, como suplente, assumindo Secretaria dos Trabalhos desta sessão. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhora presidente, o projeto de lei em discussão, aliás, projeto de resolução de autoria do deputado Marco Lima, do item de número 46, tem um parecer da mesa diretora que foi apresentado equivocadamente. Eu queria saber de Vossa Excelência se é possível a retirada do item da ordem do dia até definir a forma como poderia ser revista essa posição em relação ao parecer, considerando que as comissões deram parecer favorável e que apenas a mesa estaria estabelecendo um parecer contrário. Desde que o parlamentar autor da proposição concorde, nós faremos a retirada do item 46 até que haja um esclarecimento por parte do parecer da mesa diretora. Há consentimento? É minha pergunta ao autor. Há consentimento. Acatada a questão de ordem do deputado Peniel Pacheco, solicito ao secretário, deputado César Lacerda, que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia, lembrando da necessidade do quórum, inclusive para a realização da sessão extraordinária, que já está sendo distribuída a pauta a todos os parlamentares. Caso vocês não tenham recebido ainda, procurar a nossa assessoria de plenário para receber a pauta de sessão extraordinária necessária hoje discutida com os líderes, de acordo com decisão, inclusive, da maioria lá presente. Com a palavra o deputado César Lacerda.
Item número 1, apreciação do veto total ao projeto de lei número 172 de 1995, que assegura os integrantes da carreira de fiscalização e inspeção do GDF assistência jurídica especializada quando o exercício da fundação se envolver em fatos de natureza penal administrativa. Autor, deputado Renato Rainha. Já teve parecer em plenário, Paulinho? Já foi dado do veto? Já foi lido o relatório do veto? Já foi lido o relatório do veto? Hã? Quem é o relator? Relator, deputado Luiz Estevão. Solicito ao deputado Luiz Estevão que faça a leitura do relatório do veto. Solicito ao deputado Luiz Estevão que faça a leitura do relatório do veto. Se o veto não for votado, não está obstruindo a pauta, viu? Senhora presidente, eu gostaria de apresentar uma questão de ordem da impossibilidade do deputado Luiz Estevão falar pela Comissão de Constituição e Justiça, haja visto o nosso regimento que, como ele está ocupando a vice-presidência, ele não pode assumir como membro da Comissão de Constituição e Justiça. Então, nesse caso, o presidente da comissão atual, que é o deputado João de Deus, deve designar outro deputado da comissão para apresentar o relatório. Acatada a questão de ordem, até mesmo porque esperava a presença do deputado Luiz Estevão para justificar a sua impossibilidade de ser relator. Portanto, solicito ao deputado João de Deus, também membro da mesa, que designe um outro membro que não faça parte da mesa diretora. Portanto, podendo... Senhora presidenta, eu vou designar o nobre deputado Cláudio Monteiro para ser o relator da referida matéria. A palavra ao deputado Cláudio Monteiro para o relatório do veto. Edson, falar com você. Muda os verbos. Quem é o dono desse órgão? Luiz Estevão. Eu vou dizer para que ele não vai enxergar mais nada quando ele for mal educado agora. Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o veto total aposto pelo governador do Distrito Federal ao projeto de lei de número 1172 de 1995, que assegura aos integrantes da carreira de fiscalização e inspeção do governo do Distrito Federal assistência jurídica gratuita quando no exercício da função se envolver em fatos de natureza penal ou administrativa. Relator. Ele não viu. Relatório. Retorna à Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei de número 172/95, desta feita, para, nos termos do artigo 180 e 181 do Regimento Interno da Casa de Leis, emitir relatório acerca do veto total imposto pelo governador do Distrito Federal ao projeto epigrafado, de autoria do nobre deputado Renato Rainha, que assegura os integrantes da carreira de fiscalização e inspeção do governo do Distrito Federal assistência jurídica gratuita quando o exercício da função se envolverem em fatos de natureza penal ou administrativa. O projeto
consigna que, cometido o fato de natureza penal ou administrativo, o servidor infrator poderá solicitar, nos termos do regulamento, orientação jurídica e auxílio para a sua defesa em todos os graus, fixando o prazo de 30 dias para que o Poder Executivo regulamente a lei decorrente. O projeto consigna que, repetindo, na justificativa o nobre autor assevera que, com a medida, estar-se-á fazendo justiça à categoria de servidores que prestam relevantes serviços à sociedade e que não recebe qualquer apoio do poder público quanto aos seus integrantes, no exercício da função, se envolvem fatos de natureza penal ou administrativa. Afirma também que tais servidores, na sua labuta diária, exercem poder de polícia administrativa, contrariam interesses privados e até mesmo público, tornando-os alvos fáceis de agressões, desacatos, calúnias e perseguições que, não raro, os obrigam a responder a inquéritos policiais, processos judiciais ou sindicatos administrativos. Desassistidos de advogado ou, então, são obrigados a contratá-los por importâncias superiores às suas condições financeiras, pois percebem salários baixos, o que reflete de forma contundente na vida de servidores que privam de necessidades básicas custeando suas despesas. Em tramitação nesta casa, nesse legislativo, a matéria logrou ser aprovada com 3 emendas apresentadas pelo então deputado Rodrigo Hollenberg, relator perante a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Enviada a sanção do governo, a sanção governamental, nos termos do artigo 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o titular do Poder Executivo apôs veto total, de conformidade com a mensagem número 310/96 do Gabinete, alegando que o projeto de lei deixa evidenciar claramente ser daqueles que, muito embora contenham uma proposta justa, padeçam de vício formal e flagrante de inconstitucionalidade em virtude de invadir a esfera de competência privativa da União, ao qual, ou seja, legislar sobre a organização da Defensoria Pública do Distrito Federal. Segundo o governador, assim fazendo contraria expressas disposições contidas na Carta Magna do país, artigo 21, inciso 12 e 22, incisos 17 e invertes. Artigo 21. Compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 17, organização judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, bem como a organização administrativa destes. Nesse sentido, conforme o governador classifica a lição ao nos ensinar que a inconstitucionalidade formal incide sobre o ato normativo enquanto tal, independente de seu conteúdo e tendo em conta apenas a forma de sua exteriorização. Daí tal mácula impugnar o ato nos seus pressupostos, ao seu procedimento de formação, à sua forma fina. A inconstitucionalidade material resulta do contraste existente entre os princípios viciados, as disposições ou normas singulares consideradas. Direito Constitucional, Coimbra, Amerdina, 1989, quarta edição, página 738. Finaliza o chefe do Poder Executivo local, assegurando que a matéria tratada pelo projeto de lei ora examinado deveria, portanto, ser tratada em lei complementar federal. Isto posto, com base nos pareceres da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, da Secretaria de Administração e da Consultoria Jurídica de seu gabinete, o governador impôs veto total ao presente projeto de lei, pugnando por sua manutenção nesta augusta casa. São esses os elementos que entendemos necessários à apreciação do veto imposto pelo senhor governador ao projeto de lei, referenciado no âmbito deste legislativo. É o parecer. Gostaria da atenção dos meus pares aqui presentes para um comunicado da presidência. Gostaria da atenção dos meus pares para um comunicado da presidência. Senhores deputados, ao iniciarmos a primeira ordem do dia da presente sessão legislativa, devo informar que encontram-se na assessoria de plenário
300 proposições em condições de serem apreciadas pelo plenário. Este elevado número de proposições exige de nossa parte a responsabilidade de encontrar mecanismos capazes de agilizar o processo legislativo, especialmente quando a tramitação em plenário. Neste sentido, comunico que, conforme dispõe o artigo 164, neste sentido, comunico que, dispondo o artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, as votações das proposições em geral serão realizadas mediante processo simbólico, garantindo o direito de qualquer deputado, na dúvida, sobretudo os líderes, sobre o resultado, solicitar a verificação de votação pelo processo nominal. Os demais serão votados pelo processo simbólico, como diz o artigo 164 do regimento, que não vinha sendo cumprido, portanto, gastando aqui um tempo enorme com a votação nominal, para que ela aconteça só por destaque de parlamentar ou líder, excetuando os vetos, os projetos que exigem quórum especial e os que são obrigatoriamente secretos. Portanto, agora vou chamar os parlamentares para votação secreta do veto que o deputado Cláudio Monteiro acabou de fazer o relatório. Você deseja fazer discussão? Retificando a convocação dos parlamentares pelo deputado César Lacerda, o deputado Rainha deseja fazer discussão do veto. Com a palavra, o deputado Renato Rainha, sobre o veto do governador ao projeto de lei 172. 5 minutos, Rainha. Senhor presidente, senhora presidente, nobres deputados, eu gostaria de esclarecer a vossas excelências que o veto do governador se fundamentou tecnicamente de forma errônea. Em primeiro lugar, porque ele diz que o presente projeto de lei visa criar atividade para que a Defensoria Pública venha a desenvolver na defesa do servidor. Em nenhum momento nós citamos e tratamos de Defensoria Pública. Eu vou ler aos senhores o artigo 1º que diz, que ele fala o seguinte: será prestada assistência jurídica gratuita através do Centro de Assistência Judiciária, que é um órgão totalmente diferente da Defensoria Pública, aos servidores integrantes da carreira de fiscalização e inspeção do GDF, quando no exercício de função se envolverem em fatos de natureza penal ou administrativa. O que a gente quer é que o GDF, quanto o servidor público que exerça o cargo de fiscalização e inspeção, servidor concursado, que representa o Estado nessa fiscalização, quando ele vier a ser molestado na justiça por algum ato decorrente da sua atividade, que o Estado não obrigue o servidor a enfiar a mão no seu bolso e custear um advogado para poder se defender. O que a gente quer é que o governo do Distrito Federal, já que aquele servidor está representando o Estado, que o governo do Distrito Federal dê a ele, pelo menos, a assessoria jurídica. E mais, foi apresentado lá na frente várias emendas e o projeto ainda melhorou, ainda foi aprimorado, porque não diz em nenhum momento quem vai dar essa assistência judiciária. Ele deixou por conta do Poder Executivo, na regulamentação, no decreto, dizer qual o órgão do GDF, com condições jurídicas, para dar essa assessoria judiciária ao servidor. Então, este é a inteligência do projeto de lei, e não Defensoria Pública, porque todos nós sabemos que a Defensoria Pública é mantida e organizada pela União. A Constituição Federal é muito clara no seu artigo 21, quando trata da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, do Ministério Público, do Poder Judiciário e da Defensoria Pública do Distrito Federal. Agora, Centro de Assistência Judiciária, ou qualquer outro órgão judiciário que o governador do Distrito Federal quiser colocar no decreto como responsável por garantir assistência judiciária ao servidor no exercício de sua função, esse não é órgão da Defensoria Pública. Tanto não é,
porque o Centro de Assistência Judiciária, os seus membros peticionaram junto ao GDF para que eles fossem aceitos como defensoria pública e o próprio GDF negou a esses membros do Centro de Assistência Judiciária. Ele não é defensoria pública. Então, em função disso, eu entendo que o veto está tecnicamente equivocado, haja vista que ele se baseou única e exclusivamente na questão de inconstitucionalidade com base no artigo 21, inciso 12, e artigo 22, inciso 17 da Carta Magna, porque entendeu que se tratava de assistência judiciária através da defensoria, o que não é correto, o que não é interpretação, o que não é a força que está na lei. É assistência judiciária através do órgão próprio do Distrito Federal, a ser determinado pelo próprio governador em regulamento, em decreto, que será o Centro de Assistência Judiciária. Em discussão, com a palavra o deputado Geraldo Magela. Alô? Sim, diga. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Então eu não posso. Senhora presidenta, senhores e senhoras deputados, eu quero apenas fazer uma observação até para o próprio deputado Renato Rainha. O deputado Renato Rainha, quando apresentou o projeto, e que nós temos que aplaudir a ideia do deputado Renato Rainha, ele tinha a intenção de assegurar a assistência jurídica gratuita através do Centro de Assistência Judiciária aos servidores integrantes da carreira de fiscalização e inspeção do governo do Distrito Federal. Bom, daí até o final da tramitação, o projeto sofreu uma série de emendas. E ficou da seguinte forma: será prestada assistência jurídica gratuita aos servidores integrantes da carreira de fiscalização e inspeção do governo do Distrito Federal, que, no exercício da função, se envolverem em fatos de natureza penal ou administrativa. Com isso, a lei passa a dizer que o governo deve dar esta assistência sem dizer quem deve fazer assistência. Bom, com isso não fica claro que é o Centro de Assistência Judiciária, não fica claro quem vai arcar com o ônus disso, e depois, em que pese a importância da iniciativa, ela faz apenas para uma categoria. Eu perguntaria, e como é que ficam, por exemplo, os funcionários do DETRAN que participam também de fiscalização? Não estão atendidos nesta lei. Não estão atendidos nesta lei. Então acaba sendo a lei discriminatória. Discriminatória porque deixa de fora alguns que poderão ser beneficiados, além do que, de fato, fere a Constituição e a lei orgânica no que tange a iniciativa privativa do governo na organização e no papel de trabalho dos servidores públicos. Então, nesse sentido, em que pesa a importância da iniciativa do deputado Rainha, nós não podemos concordar com a proposta como ela fora finalmente votada e temos que apelar aos senhores parlamentares a concordância com o veto do senhor governador. Era isso. Continuam abertas as inscrições para o debate. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhora presidente, senhores deputados, eu acho interessante sempre que no momento da votação, quer seja dos projetos de lei, projetos de resolução, e até mesmo no momento da votação dos vetos, porque a discussão dos assuntos que são submetidos à deliberação do plenário, às vezes ajuda mais do que as discussões que são feitas fora do plenário.
Eu estava ouvindo aqui as ponderações feitas pelos vários deputados, e eu realmente entendo que uma pessoa que está exercendo uma função de fiscalização, de inspeção, que está submetida a se defrontar em situações extremamente, às vezes, delicadas e constrangedoras, se não tiverem uma assistência do próprio governo, que, por assim dizer, os alistou para realizar esse trabalho, termina deixando aquele servidor exposto, enfraquecendo a sua própria capacidade de trabalho. Por quê? Porque diante de uma situação inusitada, aquele servidor vai fraquejar. Na hora que ele precisaria de ser firme, por não ter uma assistência adequada, ele vai acabar não cumprindo a contento as suas funções. Mas o que mais me chamou a atenção na discussão foi que durante as discussões aqui foi dito que não poderíamos permitir que tal proposição ou que o veto fosse derrubado, porque esse benefício seria só para algumas categorias, aliás, para alguns servidores. Ora, ainda que nós não estejamos oferecendo um benefício, já que ele é considerado válido e um benefício útil a todos os servidores, pelo menos que se conceda àqueles quanto seja possível. Se amanhã ou depois entendermos que o benefício é bom, não só para estes servidores que estariam recebendo agora, que se estenda o benefício para os demais servidores. Agora, querer socializar a não concessão do benefício me parece um equívoco, porque se alguns servidores são beneficiados e é justo que eles sejam assim, então vamos conceder a estes agora e no momento oportuno nós poderíamos estender aos demais. De modo que, em função das discussões feitas, na condição de líder da bancada do PSDB, nós gostaríamos de recomendar aos membros do partido que votassem pela derrubada do veto do senhor governador. Não havendo mais nenhum deputado inscrito para fazer uso da palavra, solicito ao deputado César Lacerda que faça a chamada nominal dos senhores parlamentares para a votação do veto que faz parte do item número 1 da pauta da sessão de hoje. Com a palavra o deputado César Lacerda. Deputado Benício Tavares. Cabine. Bloqueia. Não, mas aí eu não posso nem convocar a extraordinária. Pode não. É? Tá, mas então vamos ver. Vai chamando, vamos ver se vai dar conta. Deputado Benício Tavares. Combina lá. Não. Vocês estão... Melhor que você. Daniel, homenagem a você, eu trouxe uma Bíblia nova com devido cuidado que ela deve ter. Deputado Cafu. Jogada que a outra, eu mandei recolher e pedir para trazer. É porque você... Não, é porque a que estava jogada aqui em cima da mesa, eu trouxe um suporte, me lembrei. Deputado Cláudio Monteiro.
Deputado Daniel Marques. Qual é a confusão aí? Deputado Daniel Marques. Deputado Edmar Pirineus. Vai demorar, não vai dar quórum, eu vou encerrar a sessão, vou chamar essa reunião. Deputado Eurípides Camargo. Eu vou dar 5 minutos de sessão. Deputado Felipelli. Deputado Geraldo Magela. Deputado João de Deus. Viu, Marco? Eu não chamei você ainda. Não, é porque me descontrola. Só um minutinho, gente. Não, desculpa. Deputado João de Deus. Deputado Marcos Arruda. Você pôs aí? Deputado Odilon Aires. Deputado Jorge Cauí. Espera, Marco Lima. Deputado Marco Lima. Não, é só um minutinho, porque descontrolou aqui, ó. Marco Lima. Marco Lima. Deputado Marco Lima. Deputado Daniel Marques. Deputado José Edmar. Deputado Zé Edmar. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão. Deputado Manuelzinho. Estou assinando a sua requisição agora. Obrigado. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz. Deputado Peniel Pacheco. Manelzinho voltou. E aí, a bancada vai ter que se reunir para
Deputado Renato Rainha. Deputado Vasni Derrore. Deputado Vasni Derrore está votando. Deputado Zé Ramalho. Vai derrubar. Não. Vai derrubar, pode ter certeza. Então derrubou. Vasni Derrore. Deputado Xavier. Deputado Zé Ramalho votou? Está lá na cabine? Deputado Zé Ramalho. Você já ganhou? Te garanto. Então ganhou. Então ganhou, estou te falando. Vamos, Zé Ramalho. Zé Ramalho. Deputado César Lacerda. Me chamou também? Vou votar. Então, enquanto a minha foto já me chamou, isso aí é água de outro também, eu quero tirar metade da minha, porque está tomando um remédio. Obrigada. Muito obrigada. Vou votar agora. Ele me chamou ainda. Deputada Lúcia Carvalho. Faltou Zé de Maio e Xavier. Você vê como é que é. Presentes 22 parlamentares, votaram todos eles. Vamos fazer a abertura da urna e saber se encontraremos 22 sobrecartas. Quem nós vamos pensar? 22. E o Edmar vai colocar alguém? Zé Edmar, tem alguma coisa? Foram encontradas 22 sobrecartas. Solicitou ao secretário que faça a abertura das mesmas para a conferência do voto. Por favor, leva lá para o Vili, ou então pede para alguém. Vili, meu assistente de chefe de gabinete lá na presidência. Tem que alcançar 13, não tem jeito de paiol. Quanto você precisa? Não, eles que precisam 13. Eles são 13, não precisa de quanto? Como
já? Já tem 12. 5, 6, 7. Eu posso dar uma chorada, né? Quantos tem aí, né? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quem pegou a caneta aí? Não, porque eu não é radical. Faz a posição com isso aí. O veto recebeu 22 votos, sendo 11 sim e 11 não. Portanto, fica mantido o veto do senhor governador ao projeto de lei número 172 de 1995. Solicito ao deputado César pelo impedimento do deputado César Lacerda de continuar nesta sessão, solicito ao deputado Miqueias Paz